Boa tarde, nós somos o grupo 3 e vamos apresentar o trabalho sobre cromatografia de exclusão molecular e sua aplicação na indústria farmacêutica. O grupo é composto pelos alunos Mariana, Michael e por mim, Tamires. A cromatografia de exclusão molecular consiste na separação de moléculas de acordo com seu tamanho e forma, ou seja, separa as moléculas com base nos tamanhos moleculares ou volumes hidrodinâmicos, e não de acordo com suas afinidades com as fases estacionárias. Entre as técnicas de cromatografia, esta é a considerada mais simples, fundamentada na separação de grupos e fracionamento de moléculas de alta resolução. Geralmente, não é a técnica de primeira escolha, tendo em vista a sua capacidade relativamente baixa. No entanto, esta é a técnica utilizada com maior frequência nos estágios finais de purificação, como uma etapa de polimento, ou então para determinar a pureza de uma preparação. Falando um pouquinho sobre o funcionamento da técnica, sabemos que esta trata-se de uma técnica de separação de fase móvel e estacionária. A fase estacionária consiste numa resina com poros e cavidades de distintos tamanhos, sendo esta a grande responsável por retardar a passagem das moléculas de acordo com o seu tamanho pela coluna, como pode ser visto na animação ao lado. Já a fase móvel deve ser um bom solvente para o polímero, e a separação das substâncias se dá de acordo com o seu raio hidrodinâmico. À medida que a amostra é separada dentro da coluna, há necessidade de um detector para sua caracterização. Quanto à instrumentação, assim como em qualquer outro tipo de cromatografia, são necessários equipamentos básicos como coluna, detector e coletor de frações e meios de controle de fluxo, como por exemplo uma bomba. É importante que esse sistema esteja organizado de forma que o coletor de frações esteja o mais próximo possível da coluna, minimizando quaisquer perdas de resolução. A dimensão da coluna é extremamente relevante para o processo, tendo em vista que ela está diretamente relacionada à resolução. Sendo assim, sabemos que quanto maior a dimensão da coluna, melhor será a resolução. E isso é super importante para que a gente possa entender como as projeções da coluna podem interferir nos resultados obtidos. Quando falamos de projeção de coluna em escala laboratorial, estamos falando de uma coluna que possui um comprimento de 20 a 40 vezes maior que o seu diâmetro, o que não ocorre em escala industrial, onde nós temos um aumento do diâmetro da coluna que às vezes chega até mesmo a suplantar o tamanho do comprimento. Isso é super importante, tendo em vista que a cromatografia de exclusão molecular está fundamentada baseada nas taxas de difusão das moléculas no interior das partículas de fase estacionária. A fase estacionária é utilizada no empacotamento da coluna cromatográfica e normalmente consiste em géis hidrofílicos reticulados embebidos na fase móvel, para o caso de amostras solúveis em soluções aquosas, e matrizes à base de poliestireno para o caso de amostras não aquosas. A faixa de seletividade ou de fracionamento é a faixa de massa molar na qual o meio de filtração em gel é capaz de separar as moléculas. Mesmo numa categoria específica de fase estacionária, estão à disposição no mercado diversas matrizes para as mais distintas aplicações. Quanto mais reticulada a matriz, menor será o diâmetro da proteína penetrando os poros do gel, menor será a expansão da partícula quando reidratada e maior a sua resistência mecânica. Nesse quadro, nós podemos ver os fabricantes de fases estacionárias, o seu nome comercial e seu respectivo tipo de matriz. Nesse primeiro quadro aqui, dentro do tipo Cefadex, nós temos inúmeras faixas de fracionamento, que nesse caso é bem aplicável a peptídeos e proteínas. Também é importante lembrar que o produto deve se manter estável durante todo o processo cromatográfico. Então temos aqui faixas de pH, de temperatura e interação com outros solventes e outros fatores com os quais a matriz é capaz de lidar. Alguns fatores Nesse primeiro quadro aqui, alguns fatores devem ser levados em conta para a seleção da fase estacionária ideal. Inicialmente, o empacotamento adequado da coluna ele é essencial, principalmente nos casos de fracionamento de alta resolução, para que se tenha uma uniformidade de fluxo pela coluna
que influencia na forma e largura dos picos expostos pelo cromatograma ao final da separação. Uma matriz formada por partículas pequenas tem maior resistência ao fluxo, mas apresenta uma boa resolução, com difusão molecular menor e pouco espalhamento, ou seja, maior uniformidade, enquanto que partículas grandes e rígidas suportam mais o fluxo, mas são mais apropriadas para aplicação de larga escala. Devem ser considerados não apenas a massa molecular da proteína-alvo, mas também dos principais contaminantes, para que a seleção da faixa de fracionamento seja capaz de separá-los eficientemente. Como comentado anteriormente, é necessário que se tenha uma boa estabilidade da matriz do solvente, sendo importante que suas faixas de tolerância de pH, temperatura, salinidade, entre outros fatores que são aplicados durante a separação, sejam compatíveis com as propriedades da proteína-alvo. Outro fator que deve ser considerado é a possibilidade da interação entre o soluto e a matriz. Portanto, é preferencial que o material seja inerte em relação às moléculas de interesse. Para a seleção Alguns fatores para a seleção da fase móvel, devem ser consideradas as interações entre o solvente e a matriz de gel e entre a matriz e o soluto, para que então seja selecionado o eluente de acordo com as suas características quanto à composição, pH, força iônica. É aconselhável o uso de solução tampão na faixa de pH de 6 a 8, que representa uma condição adequada, tanto para a maioria das proteínas quanto para a maior parte das matrizes de filtração em gel. Na cromatografia de permeação em gel, o resultado é relativamente independente do tipo de eluente, exceto em casos de interação entre matriz e proteína. Normalmente, é selecionado o eluente em que a proteína é mais estável, mas também podem ser adicionados cofatores para auxiliar na criação de condições mais adequadas. Para evitar interações iônicas entre o soluto e a matriz, aumenta-se a força iônica da solução tampão com a adição de sal, geralmente cloreto de sódio, mas por ser corrosivo, ele pode ser substituído pelo sulfato. Entretanto, o sulfato ele pode resultar na criação de interações hidrofóbicas pelo efeito de salting out. Outra opção para a redução das interações iônicas é a utilização de valores baixos de pH, que suprimem a ionização de grupos aniônicos. Para a seleção da a seletividade do gel é uma propriedade inerente do material, e o volume de separação da coluna é limitado pelo volume total de poros do leito empacotado. O volume de solvente entre o ponto de injeção e da altura máxima de um pico é chamado de volume de eluição, VE, e essa variável é utilizada para caracterizar o comportamento de uma molécula de soluto em uma matriz, o qual varia de acordo com o volume total da coluna, VT. Moléculas que são grandes demais para serem excluídas pelos poros têm um volume de eluição igual ao volume de exclusão, o VO, enquanto o volume da fase estacionária, VS, representa o volume de solvente dentro do gel que está acessível para moléculas pequenas o suficiente. É importante a seletividade do gel é importante ressaltar que moléculas com diferentes massas moleculares maiores que o limite superior de exclusão não são separadas entre si, sendo todas elas eluídas em VO. E o mesmo ocorre para moléculas menores que os poros da matriz, todas elas eluem em VT. O KD é o coeficiente de distribuição que representa a fração da fase estacionária disponível para a difusão do soluto. Como esse volume da fase estacionária é muito difícil de ser determinado, considera-se que VS é a diferença entre o VT e o VO, sendo definido então uma nova variável, o KAV, que representa o comportamento do soluto independentemente das dimensões do leito empacotado. Quando o valor de KV é maior do que 1, é possível que haja algum tipo de interação adsortiva entre o soluto e a matriz.
E quando esse valor é menor do que zero, o leito cromatográfico pode estar apresentando caminhos alternativos que são preferenciais para o soluto e deve ser reempacotado. Para compostos com formas moleculares e densidades similares, existe uma relação sigmoidal entre seus valores de KD, ou KAV, e os logaritmos de suas massas moleculares, ou seja, para um tipo determinado de matriz, há uma faixa com uma relação linear entre o KD e os diferentes tipos de solutos conhecidos contra o logaritmo de suas massas moleculares. Isso gera curvas de calibração ou então curvas de seletividade da matriz. Desse modo, o volume de eluição de um soluto desconhecido pode ser relacionado aos volumes de eluição de outras moléculas de tamanho já conhecido. Portanto, essa equação que nós estamos vendo viabiliza a estimativa da massa molecular por interpolação. Também são utilizadas outras equações que correlacionam o KD com a massa molecular ou então com os raios de Stokes, que representam melhor o comportamento hidrodinâmico de uma partícula de forma irregular, por exemplo. Quando Podem influenciar na eficiência da nossa cromatografia fatores como o volume de amostra injetada na coluna, a composição da amostra e a forma como aplicamos a amostra na coluna. O volume, no caso, seria a quantidade de amostra contendo tanto a molécula específica que queremos separar, né? E as outras moléculas que podem ser impurezas. E a composição seria a concentração da molécula que a gente quer separar, né? Na amostra. Vamos falar então um pouco sobre essas possíveis variáveis que acabam, de certa forma, limitando o desempenho da nossa cromatografia. Se nós aplicarmos um volume de amostra muito grande numa única rodada de cromatografia, podemos ter um produto final com uma resolução ruim. Essa resolução ruim ela ocorre porque, conforme a corrida cromatográfica acontece, haverá moléculas de tamanho intermediário passando pelo sensor, já na parte final do cromatógrafo, né? Ao mesmo tempo que moléculas menores, que demoram mais tempo dentro da coluna, né? Só que já foram injetadas na coluna há mais tempo. Então, a quantidade de amostra que a gente injeta na coluna é um fator importante para nós analisarmos, né? Existe uma regra de proporção já definida por experimentos feitos ao longo dos anos que diz que para uma máxima resolução o volume de amostra não pode exceder em 2% do volume da coluna. Mas em algumas situações em que a diferença de tamanho das moléculas presentes na amostra é muito grande, o volume relativo de amostra em relação ao da coluna pode ser em torno dos 25%. Mesmo com essa proporção em relação aos volumes, a resolução ainda pode ser muito boa. A velocidade com que a fase móvel é injetada na coluna e arrasta a nossa amostra também influencia na resolução do nosso resultado de separação. No geral, um fluxo menor gera um resultado de maior resolução. Aqui nós podemos observar um gráfico na direita, né, de uma cromatografia de exclusão molecular genérica, que demonstra uma redução da resolução do resultado, né, em relação ao aumento da viscosidade da amostra. A gente vê que a altura dos picos começa a ficar menor e as suas bases elas aumentam, né, elas alargam e começam a se sobrepor. Então, sobre a concentração da amostra, se a amostra estiver muito concentrada, isso pode fazer com que ela se apresente viscosa, a ponto de fazer com que o fluxo dela pela coluna seja irregular. E isso gera uma separação irregular também. Na literatura, a gente encontra alguns valores de concentração máximos, né, para usarmos como parâmetro a preparação da nossa amostra. Mas esses valores eles são até que distantes entre si.
Eles vão de 10 miligramas por mililitro a 70 miligramas por mililitro. E a explicação para esses volumes serem tão distintos pode ser assim: a viscosidade ela é uma característica intrínseca da molécula que a gente vai separar, né? Então, moléculas diferentes em concentrações iguais, elas podem apresentar viscosidades diferentes. Isso demonstra, então, a importância da gente preparar nossas amostras de modo personalizado. Para a determinação da massa molar, podemos utilizar de algumas estratégias, como, por exemplo, a calibração clássica, onde é construir uma curva de calibração a partir de padrões de massa molecular que apresentam formas geométricas parecidas ao composto-alvo. Assim, a massa é determinada através da relação massa-volume de diluição. Outras possíveis formas de determinação são a calibração universal, onde utiliza-se um único polímero, mas que, no entanto, aplicável a todos, pois corrige a relação massa molar e raio hidrodinâmico usando a viscosidade intrínseca, e o espalhamento de luz estático. Agora, pensando numa escala industrial, a estratégia geralmente é fazer a cromatografia em pequena escala, no laboratório, analisar as diferentes variáveis, ver os resultados que a gente obtém e ver a melhor combinação de variáveis para os resultados de melhor separação, né? O nosso objetivo sempre, né, na cromatografia é a gente obter uma boa separação, né, uma boa resolução. E na indústria não é diferente. Mas um detalhe na indústria é que não necessariamente a maior e mais perfeita resolução é almejada. Pode ser que uma resolução não tão alta, né? Pode ser que uma resolução muito alta não vale a pena quando é analisado o custo-benefício pelo tempo que seria necessário para se melhorar, né, essa separação. Existem limitações no momento de ampliação de escala. Por mais que um aumento na altura da coluna aumente a resolução, gera também um aumento no tempo que a separação precisa, né, para acontecer. E tempo é muito importante na indústria. Impacta diretamente no custo de todo o processo, né? Então, visando aumentar a eficiência da separação, geralmente é o diâmetro da coluna que aumenta. O diâmetro da coluna aumenta mais que a altura dela. Comercialmente até existem colunas de 2 metros de diâmetro e 50 centímetros de altura. O aumento no diâmetro da coluna é como se nós estivéssemos usando várias colunas ao mesmo tempo em paralelo, né? Com as mesmas alturas juntas. O uso de várias colunas, elas também pode ser feito, né, o uso de várias colunas ligadas em série. E isso faz com que, se tiver uma impureza na amostra, né, uma impureza ou qualquer molécula que cause o entupimento da nossa fase estacionária, né, que cause o entupimento do interior dos nossos poros, que é a parte mais importante da cromatografia analisada aqui, né? Caso haja esse entupimento, só a primeira coluna que vai ser afetada e vai precisar ser trocada, né? Então isso acaba sendo uma forma de segurança, evitando prejuízos que seriam muito maiores. Sobre as aplicações na indústria farmacêutica, esta é uma técnica considerada em ascensão, tendo em vista que em tempos anteriores os insumos farmacêuticos ativos eram de baixo peso molecular. No entanto, com o advento da biotecnologia e dos bioprocessos, avanços foram feitos na purificação de polímeros obtidos de forma sintética e de biopolímeros obtidos da natureza, como ilustrado na imagem abaixo. Assim, dessa forma, avanços foram feitos na purificação
de materiais de revestimento, de ingredientes ativos, de veículos de distribuição de fármacos e de biofármacos, como, por exemplo, moléculas peptídicas e proteínas. Sua principal aplicação na indústria farmacêutica está em bioprocessos, onde são purificadas proteínas nos procedimentos finais como uma etapa de polimento. Muitas proteínas podem ser produzidas por meio de biotecnologia, como insulina, alfa-amilase, ativador de plasminogênio tecidual, beta-lactamases, entre outras diversas proteínas de interesse biofarmacêutico. Esta técnica é utilizada com o intuito de eliminar totalmente a presença de contaminantes do meio, tendo em vista que essas proteínas e peptídeos são utilizados como fármacos, biofármacos mais especificamente. Como considerações finais, é importante ter em mente que o processo de purificação depende do uso da molécula-alvo, bem como de suas características físico-químicas, interferindo assim na forma das operações unitárias. As operações de maior volume devem ser realizadas no início do processo, reduzindo o volume a ser processado subsequentemente, e gerando sempre uma menor complexidade. As operações mais caras e sofisticadas devem ser feitas ao final, quando o volume irá menor e, consequentemente, os gastos com material muito caros serão menores. Para o sucesso técnico e econômico, é importante realizar a seleção adequada das técnicas e ter atenção à ordem de aplicações das mesmas, objetivando a obtenção de um composto com um grau de pureza satisfatório e que tenha custos não extraordinários. Dessa forma, nós agradecemos a atenção de todos. Obrigada!